Olá, eu sou Edinaldo Lopes e este é meu canal do YouTube. Hoje eu vou falar sobre as minhas impressões sobre Cuba, que são baseadas em relatos de pessoas que viajaram para Cuba, ou que são admiradoras de Cuba, do regime socialista, e de textos que eu li a respeito, seja dos mais variados espectros políticos, das mais diversas fontes, como Human Rights Watch, Wikipedia, e pessoas dos mais variados espectros políticos, sejam conservadoras, liberais, social-democratas, comunistas. E eu acho que eu não preciso ser um grande especialista para falar a respeito, porque já existe muita opinião errada sobre diversas coisas, muitas opiniões de temas já consolidados pela ciência, como por exemplo Big Bang, a esfericidade da Terra, a teoria da evolução. Muita gente rebate essas coisas e tem visibilidade a respeito disso. Muitos terraplanistas têm muito mais visibilidade que o meu canal. E eu acho que eu não estaria no mesmo nível deles, né? Falando as minhas impressões pessoais que podem estar erradas, que não pretendem ser uma visão definitiva sobre o assunto. Eu acho que existem duas principais frentes em relação à percepção que se tem de Cuba. A primeira é a dos admiradores do regime, do próprio regime comunista de lá, do Partido Comunista Cubano. E existe a segunda frente, né? Que seria as organizações internacionais como a ONU, as ONGs como Human Rights Watch, Anistia Internacional, Repórteres Sem Fronteiras, os liberais, né, os conservadores, os ultraconservadores que não apoiariam Cuba e odiariam Cuba de todo jeito, independentemente de o socialismo dar certo, né, sem problemas sociais, né, porque o próprio conceito de socialismo, de igualdade entre os indivíduos, né, de superação das opressões, não cola bem para essas pessoas mais à direita. Minha visão geral sobre Cuba sempre tendeu a ser negativa, desde muito cedo, mas nunca foi negativa ao ponto daquilo que muitos que são mais à direita têm de Cuba, né? E essa visão negativa foi mudando à medida que eu fui descobrindo novas coisas, à medida que o regime foi se endurecendo menos. E a maioria dos críticos do governo de Cuba vão usar dos mais complexos artifícios, vão usar todos os fatos que ocorrem de ruim na ilha e tentar atribuir no que puderem ao comunismo, né? A ideia de socialismo. E vão desconsiderar a questão dos embargos econômicos que vem prejudicando a ilha durante décadas, não é? Que chega a cifra de bilhões. Eu posso mostrar o valor embaixo, né? Do quanto o embargo prejudicaria em números, né, Cuba. Não acho que seriam confiáveis essas pessoas que são direitistas, que criticam Cuba, para formar minha visão, porque existe muito interesse de trás para que Cuba dê errado, né? De todo jeito, para que eles possam implantar
um outro regime que seja do jeito deles sobre a hipócrita defesa da democracia. Aí eu pensei, se falam tão mal de Cuba, se essas pessoas falam tão mal de Cuba, talvez porque Cuba não seja tão ruim assim. Mas quando eu vou pesquisar perspectivas dos próprios comunistas em relação a Cuba, eu vejo que eu não preciso se utilizar de um viés de confirmação para tentar provar que a direita está toda errada em relação a Cuba. Se muitas coisas que eles falam de fato é verdade em relação a Cuba, os direitistas. Porém, eu não irei exaltar Cuba só porque eles não gostam de Cuba. E eu não vou ficar pincelando certos fatos para tentar provar que eles estão errados, né? Ignorar os fatos negativos que são evidenciados, né? Que chegam à luz como ideias, como provas de que existem mais defeitos do que aqueles que os comunistas querem mostrar que existe em Cuba. E observar os pontos positivos de Cuba não me torna um exaltador, um apoiador do regime comunista cubano como um modelo que deve ser importado pelo Brasil ou por qualquer país da América Latina ou qualquer país do mundo, porque são realidades diferentes, embora tenham suas semelhanças, e porque nós não devemos usar um país como algo que sirva de resistência, né? Contra o imperialismo, contra o capitalismo, e levantar a bandeira como se fosse um modelo e se levar pelas emoções só porque você odeia muito o outro lado, odeia a realidade que você vive. Você não precisa idealizar um país que está rumo à perfeição para que você se sinta satisfeito com relação à derrocada do capitalismo, entendeu? Agora falando em relação aos direitos humanos. Eu acho que os apoiadores de Cuba, melhor dizendo, os apoiadores do regime atual cubano, o próprio regime cubano, eles vão tentar passar a ideia de que Cuba é um país plural, multipartidário, com diversas visões que não sofrem perseguição, que eles têm capacidade de autocrítica, que existe livre associação, que existe trabalho humanizado, que os presos passam por um devido processo legal, um tribunal imparcial, independente, e são levados para serem ressocializados. Sempre vão passar essa impressão, seja na Constituição, seja no discurso oficial, seja na manipulação de imagens. Eles sempre vão passar essa ideia de que são avançados, de que são capazes de fazer autocrítica. Porém, o que as evidências mostram, que muitos órgãos internacionais mostram, é exatamente o contrário. Embora isso tenha avançado nos últimos tempos, em questão de rumo à democracia, né, rumo à tolerância, rumo a mais liberdade religiosa, por exemplo. Um exemplo recente foi o movimento San Isidro, né, que é um movimento independente de artistas clamando por mais liberdade de expressão. E pelo que eu vejo no relatório da Human Rights Watch de 2021, tanto 2021 em inglês quanto 2019 em português, é que existem relatos até mesmo de organizações não governamentais que existem dentro de Cuba, que os
presos são espancados, não passam por um devido processo legal, são submetidos a trabalhos forçados, ficam incomunicáveis e não recebem os devidos cuidados médicos. Fazem greve de fome e são obrigados a acabar com a greve de fome. Não existe liberdade de associação, existe sempre uma vigilância por parte do governo, não existe liberdade de ir e vir, para que justamente haja um controle político, né, das pessoas que possam ir, que vão a Havana para participar de reuniões e que são de outros lugares mais remotos de Cuba. Não existe a liberdade sindical, uma pluralidade de meios de comunicação, o que são fundamentais para que haja uma democracia. Sobre a questão dos embargos econômicos, é um fato que ele é prejudicial aos cubanos, né, à economia cubana. E ele não deve ser também utilizado como uma desculpa para isentar o governo cubano de certas responsabilidades. Por exemplo, em relação à restrição à internet, que era muito mais comum antes, que por iniciativa do próprio governo acabou melhorando e que não estava ruim só por uma questão de embargo econômico. É por isso que aquele geógrafo que foi ao canal Blabalogia há uns dias atrás disse que muitas vezes o embargo econômico é utilizado como muleta. E até faz sentido, porque se você é acusado de fazer uma coisa errada constantemente, você não deve dar motivos para fazer com que a pessoa continue falando que você está errado, né? Que você está fazendo a coisa errada. É preciso haver uma responsabilidade, um compromisso em fazer coisas certas, não é? E não dar motivo para as pessoas ficarem falando que você está errado. Mesma coisa em relação a Cuba, em relação à gestão de saúde, de medicamentos, de internet, né? De tecnologia. Não, não é desculpa, entendeu? Embora de fato possa ser o fator principal de o fato de Cuba estar em crise e que foi agravada com a questão da pandemia, que acabou gerando diversos protestos pelas cidades cubanas. Eu não tenho objeções quanto ao objetivo socialista da ilha, né? Ou de qualquer parte do mundo, de qualquer pessoa do mundo. A ideia de que todos sejam iguais, da socialização dos meios de produção em prol do trabalhador, em prol do meio coletivo, em prol do fim das opressões. Eu, portanto, não quero impor um padrão de exploração de capital por meio de patrões que enriquecem mais a si do que a sociedade e acumulam capital. Isso serve de status, enquanto milhares de pessoas ficam na pobreza, na miséria, ou simplesmente não têm a liberdade que merecem ter, ou não seguem um padrão que é imposto pelo capitalismo, né? Eu não quero impor esse padrão, um padrão de falsa liberdade individual, a liberdade individual que estimula o individualismo. Não é nada disso. O que eu quero fazer é quebrar com padrões, né? Padrões que estes existem tanto no regime comunista quanto no regime capitalista. Sempre existiu, na União Soviética existiu, na antiga Cuba existiu, na atual Cuba existe, na Coreia do Norte existe. E eu gostaria de que houvesse mais liberdades individuais em Cuba. Parece que existe uma discussão crescente em torno disso, em relação a LGBTs, em relação às mulheres, em relação aos negros, em relação a perspectivas individuais, a forma como você se vê, como você se posta ao mundo como protagonista de si, como dono do seu próprio corpo, dono da sua própria vontade, dono do seu próprio futuro. É uma questão interessante, né?
que deveria ser mais abordada por parte do regime comunista cubano, que ainda tem aquelas questões de se considerar como ameaça imperialista, certos movimentos como os LGBTs, né, que foram intimidados ultimamente, né, alguns militantes foram presos, parece. Eu vou deixar o link a respeito, que eu li a respeito sobre isso. Mas o fato de estar avançando é um ponto para os cubanos. A conclusão que eu posso chegar em relação a Cuba é que a situação é muito menos preto no branco em relação a espancamentos, fuzilamentos, prisões arbitrárias, isolamento social e econômico em relação aos outros países. Isso tem avançado positivamente em Cuba, né? Em relação à diminuição das características de um regime autoritário, apesar de ainda ser autoritário, né? Ainda ser um regime que possa ser considerado ditatorial. Pode não ser tão autoritário como os Repórteres Sem Fronteiras, Anistia Internacional, The Economist falam, né? Ou mostram nos rankings, né? Existem outros países que são mais autoritários do que Cuba. E a posição em que ele se encontra pode ser questionada, né? Mas existe sim autoritarismo em Cuba. E não parece ser bom como uma forma de avançar a revolução. E eu vou deixar um texto, quer dizer, vários textos para que vocês tirem as próprias conclusões, né? E apesar de Cuba ter avançado para ser menos autoritária, pessoas que estão geralmente no espectro político mais à direita, né, social-liberais, liberais, conservadores, ultraconservadores, eles irão hiperdimensionar os problemas em relação a Cuba, sendo remetendo ao passado de Cuba, ou se chocando mais em relação às violações de direitos humanos que eu já citei, que de fato existem. Mas essas pessoas, elas não se indignam da mesma forma em relação a violações de direitos humanos dos Estados Unidos, em relação a violações de direitos humanos do Brasil, que reforçam o status quo da direita. Não existe essa mesma indignação. E certamente não existe porque ela é menor. E em países com uma situação pior do que a de Cuba, como a Arábia Saudita, não existe essa indignação também. Da mesma forma, não existe essa, digamos, essa revolta, né? Essa pressão para que esses países deixem de ser autoritários, até fazem parcerias comerciais, né, com esses países. Então, é uma hipocrisia, né? É algo selecionado. E geralmente são essas pessoas que estão tentando encontrar meios para minar a democracia no Brasil, nos Estados Unidos, seja com trumpismo ou seja com bolsonarismo. E é isso aí, meu povo. Por hoje é só. Eu peço que vocês, se quiserem, se inscrevam no canal, deem joinha, me sigam nas redes sociais e, se quiser, contribuam com o meu Pix e que me apoiem no Apoia-se para que eu possa realizar o sonho de ser um faixa preta no Taekwondo. Muito obrigado.